Oi, gente! Passando aqui para gravar mais uma videoaula, agora com a matéria raiz de índice par e raiz de índice ímpar. Mas o que muda de uma raiz de um índice par para uma raiz de índice ímpar? Só relembrando, índice é um númerozinho que aparece aqui na minha raiz. Então, esse exemplo, eu sei que é raiz quadrada. Como é raiz quadrada, não aparece índice nenhum, mas eu sei que o númerozinho que aparece aqui, quando é raiz quadrada, é sempre o 2. Bom, o que acontece quando eu tenho raiz de índice par? Qualquer que seja o índice par, para ele existir, para ele pertencer ao conjunto dos números reais, obrigatoriamente ele tem que ser positivo. Independente do número que esteja dentro da raiz, tem que ser sempre positivo. Por exemplo, a raiz quadrada de 32 pertence ao conjunto dos números reais. Já a raiz de índice 6, de menos 10, esse menos aparece aqui, ó, sobrando. Raiz de índice par de número negativo não existe, não pertence ao conjunto dos números reais. Então, a gente só pode afirmar que existe essa raiz de índice par quando ela é positiva, pertence ao conjunto dos números reais. Quando ela for negativa, não pertence ao conjunto dos números reais. Tudo bem? Continuando aqui, a nossa apostila traz exercícios desse tipo. O índice é 24, o expoente é 24. Quando isso acontece, a gente cancela o índice, cancela o expoente. Com isso, vai sobrar o que está dentro da raiz. Então, eu vou copiar o que sobra dentro da raiz, que é o 2 menos a raiz de 5. Porém, só existe essa raiz se ela for o quê? Positiva. Se for negativa, eu não posso dizer que essa raiz existe. Então, eu vou pensar aqui. Raiz de 5 é maior que a raiz de 4, certo? Que é o 2. Então, a raiz de 5 é 2, alguma coisa. Tudo bem? Então, se eu for fazer aqui 2 menos 2, alguma coisa, o meu resultado vai dar negativo, não pode. Então, como que eu faço para dar a minha resolução? Eu inverto as ordens. Eu vou colocar primeiro raiz de 5 menos o 2. A partir do momento que eu faço isso, raiz de 5 é 2 e é vírgula alguma coisa. É maior com raiz de 2. Com isso, o meu resultado fica positivo. Tudo bem? Aqui eu tenho o índice 8, eu tenho o expoente 8, eu posso cancelar. Com isso, a raiz some, a mesma coisa aconteceu aqui em cima. E o que vai sobrar então? O que está dentro da raiz, que é a raiz de 15 menos a raiz de 5. Raiz de 15 é bem maior do que a raiz de 5. Então, quando eu tenho um número maior menos um número menor, o resultado é positivo. Então, eu não preciso inverter. Então, de novo, eu inverti aqui porque a raiz de 5 era maior que 2 e o resultado não pode ser negativo. Então, eu inverti a ordem. Já nesse exemplo, a raiz de 15 é maior que a raiz de 5. Então, eu não preciso inverter, eu só copio a minha resposta. Já aqui, raiz de índice ímpar. Bom, o índice da raiz é aqui e aqui. Nesse caso, a raiz é de índice 3, aqui é de índice 5. Os dois são números ímpares. Quando eu tinha a raiz de índice par negativa, não tinha como resolver. Não pertencia ao conjunto dos números reais. Já quando é uma raiz de índice ímpar de um número negativo, agora eu resolvo. O que é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Então, eu digo que isso pertence ao conjunto dos números reais. Raiz quinta de menos 32 também é menos 2. Então, eu digo que pertence ao conjunto dos números reais. Bom, também faremos exercício desse jeito, onde eu tenho índice igual ao expoente. Eu cancelo, com isso a raiz some e vou copiar o que sobrou dentro da raiz. Como a raiz de índice ímpar, ela aceita como resultado o número negativo, eu nem preciso ver qual dos dois é maior. Essa é a minha resposta e acabou o nosso exercício.
Um outro exemplo de exercício que vai ter na nossa apostila é esse daqui, que pede para a gente resolver as equações. Por que tem esse nome equação? Porque eu tenho variável desse lado e número desse lado. Reparem que eu tenho raiz de índice 7 de menos 4 igual a menos raiz de índice 7 de x. O que eu vou fazer aqui? Quem é o índice da raiz? 7. Então, eu vou elevar esse lado a 7. Por que 7? Para eu poder cancelar aqui e aqui. Desse lado, a mesma coisa. Tudo bem? Então, se é raiz de índice 7, eu vou elevar a 7. Então, quando eu tenho índice e raiz iguais, eu posso cancelar. Com isso, a raiz some. Desse lado vai sobrar o menos 4, igual. Mesma coisa do outro lado. 7 índice, 7 expoente sumiu. Com isso, a raiz também sumiu e sobrou só o menos x. Bom, quando a gente vai resolver a equação, a gente sabe que a minha variável nunca pode ser negativa. O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Se eu multiplico tudo por menos 1, o 4 era negativo, fica positivo. O x era negativo, fica positivo. Com isso, a minha resposta, x igual a 4. Se é uma equação, obrigatoriamente eu tenho que pôr conjunto verdade. Então, conjunto verdade, nesse caso, é igual a 4. Tudo bem? Então, voltando. Raiz de índice par. Só pode de número positivo, número negativo não, nunca. Isso não pertence ao conjunto dos números reais. Quando eu corto o índice e o expoente de uma raiz de índice par, eu tenho que prestar atenção na minha resposta, que obrigatoriamente tem que ser um número positivo. Raiz de índice ímpar, seja ele o número ímpar que for. Ele aceita número negativo, então pertence aos reais. Quando eu tenho índice de raiz e expoente igual, eu cancelo, com isso a raiz some e com isso eu copio o que sobra dentro da raiz. Eu não preciso pensar aqui em número positivo e número negativo. E exercícios desse tipo é para resolver equação. A questão tinha me dado aqui a raiz de índice 7. Então, eu vou elevar a sétima potência aos dois lados. Com isso, eu cancelo o índice da raiz e o expoente. Com isso, a raiz some, vai sobrar só o que está dentro dela. Então, nesse caso, sobrou o menos 4. Nesse caso, sobrou o menos x, resolvendo a equação x igual a 4. Tudo bem? Até a próxima!